Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à disciplina de Forragicultura. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kaique Macedo, eu sou zootecnista, mestre em produção animal e estarei à disposição em nossa sala virtual para discutirmos e tirarmos dúvidas sobre a nossa disciplina. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem em nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem suas dúvidas no fórum, pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da nossa sala. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a nossa apostila. Vamos começar? Inicio nossa aula destacando a importância da nossa disciplina de forragicultura, da importância de se produzir pastagens de qualidade e de alta produtividade. E de início, já vou falar com vocês. Não existe capim milagroso não, viu gente? Quando um produtor te perguntar qual o melhor capim será aquele que melhor vai se adequar ao tipo de solo, clima, índice pluviométrico de cada região e de cada propriedade. A pecuária de corte brasileira caracteriza-se pela exploração extensiva das pastagens, com baixos índices zootécnicos e de produtividade, em comparação aos outros exportadores de carne. Entretanto, o Brasil detém o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, e 88% dessa carne bovina produzida em nosso país tem origem nos rebanhos mantidos exclusivamente a pasto. A atividade pecuária nacional movimenta 55 bilhões de reais por ano e emprega 20 milhões de pessoas em toda a cadeia. O país tem um dos menores custos de produção de carne do mundo. Nos Estados Unidos, Austrália e Europa, por exemplo, o gado é criado em confinamento e alimentado com grãos e outros resíduos, produzindo uma carne rica em gorduras e muitas vezes com antibióticos e anabolizantes, além do custo elevado por ser de confinamento. Portanto, as pastagens são a forma mais econômica e prática na alimentação dos bovinos. Com isso, torna-se prioridade aumentar a produtividade e eficiência na utilização das forragens, por meio de utilização de espécies forrageiras mais produtivas e adaptadas às condições edafoclimáticas brasileiras, bem como a otimização do consumo e disponibilidade de seus nutrientes. A pastagem deve estar devidamente inserida no sistema de produção, como um dos seus principais fatores produtivos. Dentro desse contexto, devemos estabelecer sistemas de suprimento de forragem, de modo a tornar a atividade pecuária uma alternativa competitiva e interessante do ponto de vista econômico. Existe, portanto, a necessidade de se evitar a degradação das pastagens e também de se intensificar a sua produtividade, a fim de tornar a pecuária de corte mais rentável e competitiva frente a outras alternativas de uso do solo, principalmente nas terras mais valorizadas. Para vocês terem uma ideia, galera, o custo com a alimentação dos animais chega a 75% do custo de produção. O pasto é a forma mais barata de se alimentar os animais. Mas para isso, nós temos que produzir em quantidade e qualidade necessária para suprir nutricionalmente nossos animais. Então, para isso, em nossa disciplina, trabalharemos com a compreensão dos principais aspectos botânicos e morfofisiológicos das principais forrageiras utilizadas na alimentação animal. Também serão apresentadas as características mais importantes das gramíneas e leguminosas de maior importância no cenário da pecuária brasileira. Outros objetivos da disciplina são as definições e passos importantes para formar e reformar e também recuperar pastagens, abordando as principais técnicas de preparo do solo
e as técnicas de manejo de pastagem associado aos diferentes sistemas de pastejo. Serão discutidos também os procedimentos adotados para a produção dos principais volumosos a serem utilizados, principalmente no período da seca, como a capineira, cana-de-açúcar, a silagem e o feno. Em nossa primeira aula, abordaremos as estruturas dos vegetais, como a raiz, caule, folha, flor, e vamos mostrar algumas características das gramíneas e das leguminosas tropicais. E por fim, vamos falar de alguns aspectos morfofisiológicos das plantas forrageiras ligadas ao manejo das pastagens. Então, o corpo dos vegetais, de um modo geral, é formado por vários órgãos: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Porém, nem todas as plantas possuem todos esses órgãos. No órgão em que se encontram, os tecidos realizam várias interações e cada um deles desempenha funções específicas. Vamos ver em nosso slide como são as estruturas da raiz e como se dá o seu funcionamento. A raiz é um órgão que pertence ao eixo principal do vegetal. É imprescindível à planta, pois absorve do solo os nutrientes necessários à sua sobrevivência, além de fixar o vegetal no solo. Sua extremidade é envolta por um capuz de células denominado coifa, que protege o meristema apical da raiz, diminuindo seu atrito com as partículas do solo, evitando o ataque de micro-organismos. Logo após a extremidade, localiza-se a região onde as células originadas por mitose crescem. Essa região é conhecida como zona lisa ou de crescimento, onde o tecido sofre a distensão para o crescimento da raiz. Após a zona lisa, situa-se a zona pilífera da raiz, constituída de pelos muito delicados, que são responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Conforme a raiz se desenvolve, os pelos transformam-se em raízes laterais, localizadas na zona tuberosa. Quanto mais afastados da coifa, mais antigas são essas raízes laterais. As raízes podem ser classificadas em subterrâneas, que são aquelas que desenvolvem inteiramente abaixo do nível do solo, que é o principal tipo de raiz das plantas. Também temos as aéreas, como a aérea, que é aquela que encobre os muros das casas, já viram? E também temos as aquáticas, como a nenufar. As subterrâneas são as mais comuns e são as que vamos estudar. Um exemplo de raiz subterrânea é a raiz pivotante ou axial, típica das dicotiledôneas. É possível detectar com clareza uma raiz principal distinta das raízes secundárias. Já na raiz fasciculada, não existe raiz principal, apresentando uma massa de raízes de igual diâmetro, encontrada nas monocotiledôneas. Une firmemente as camadas superficiais do solo, sendo indicado o plantio de espécies vegetais com esse tipo de raiz para prevenir e combater a erosão do solo. Então, se temos encostas, morros ou montanhas em nossa propriedade, para conter erosão, são indicadas as espécies de monocotiledôneas, como as gramas. Deu para entender, galera? A diferença das raízes? Se tiver alguma dúvida, não deixe de postar nos nossos fóruns, hein? E outra coisa, eu falei nos slides anteriores sobre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Mas o que são os cotilédones? Qual sua função para a planta? Vou deixar essa pesquisa para vocês. Quem não souber, pesquise, pois também irá cair nas nossas provas. Temos também as raízes subterrâneas tuberosas. Elas armazenam substâncias nutritivas no abundante parênquima de reserva. Pode apresentar ramificações pouco desenvolvidas. Muitas espécies são utilizadas na alimentação, como por exemplo, as cenouras.
Outra estrutura importante é o caule. O caule constitui a parte aérea do eixo apical basal da planta. Tem função de sustentação e conexão entre as raízes e a parte aérea. Também pode realizar reserva de substâncias e energias. E pode ser fotossintético também. Possui estruturas próprias como, vamos ver em nossos slides. Nós, que é a região de inserção das folhas e gemas laterais. Entre nós, que é a região entre os nós. Temos já as gemas apicais, que é a região do meristema na ponta do caule. E temos as gemas laterais, que é as regiões meristemáticas localizadas nos nós, responsáveis pelo brotamento de novos ramos, folhas ou flores. Na figura a seguir, é possível observar as camadas do caule. Após anos de crescimento, o córtex, o suber, presentes nas plantas com crescimento secundário, o câmbio cortical, o floema, o xilema e a medula, bem ao centro. Em algumas situações, quando há o crescimento secundário, esta medula parenquimosa desaparece. As plantas apresentam células meristemáticas que são responsáveis pelo crescimento das estruturas vegetais. Existem dois tipos de meristemas, o apical e o meristema lateral. O crescimento dos vegetais irá ocorrer de duas formas. Crescimento primário, que é a partir do meristema apical, se desenvolve o corpo primário, no sentido vertical da planta, formando gomos que darão origem aos ramos e às folhas. E também ocorre o crescimento secundário, que é quando ocorre a adição de tecidos vasculares ao corpo primário do vegetal, graças às atividades do câmbio vascular e dos meristemas laterais. Esse crescimento ocorre lateralmente ou na horizontal. Os caules, quanto ao seu habitat, podem ser classificados em caules aéreos ou subterrâneos. Vamos ver em nosso slide. Os caules aéreos, existem vários tipos. O primeiro tipo dele é o tipo haste. É o caule típico das ervas e das plantas de hábito herbáceo. É fino, clorificado e sem lignina. Pouco ramificado, sendo que nos nós há folhas. Existe também o tipo tronco, que é o caule característico das árvores, de um modo geral. Apresenta grande quantidade de lignina e que lhe confere muita rigidez. Existe também o tipo colmo. Os colmos são caules não ramificados que se distinguem dos estipes por apresentarem em toda sua extensão uma divisão nítida de gomos. Os gomos dos colmos podem ser ocos, como no bambu, ou cheios, como no milho ou na cana-de-açúcar. Por último, temos o tipo estipe, que é o caule das palmeiras, sem ramificações e apresentam folhas no ápice. Temos também o caule aéreo rastejante, que cresce sobre o solo paralelamente e pode ser dividido em estolão, quando forma ramos e raízes em vários nós, como o morango, ou prostrado, quando possui apenas um ponto de emissão das raízes, e o caule se desenvolve rente ao solo, como na abóbora. Também temos o caule volúvel, que ele enrola-se em um suporte devido à ação hormonal, ocorrendo assim o crescimento diferenciado dos lados que estão, ou não, em contato com o apoio. Existem também os caules subterrâneos, com rizomas e tubérculos. Vamos ver. Os com rizoma são os caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas. Em alguns rizomas, ocorre o acúmulo do material nutritivo em certas regiões, formando tubérculos. Os rizomas podem ser distinguidos de raízes pelo fato de apresentarem gemas laterais, como o gengibre, usado como tempero na cozinha oriental. É um caule tipo rizoma.
O tubérculo armazena substâncias nutritivas, geralmente nas pontas dos ramos. Por exemplo, temos a cenoura, a beterraba, batata, mandioca e o inhame. Nos caules também temos diferença nas formas de crescimento, que podem ser, vamos ver. O crescimento rasteiro ou prostrado, que é a forma de crescimento que ele cresce apoiado à superfície do solo. Temos a forma decumbente, que tem parte do crescimento prostrado, depois nas pontas eles se elevam. Temos o ereto ou cespitoso, que cresce mais ou menos perpendicular à superfície do solo e forma touceiras. Outra estrutura vegetal muito importante é a folha. A folha forma com o caule o sistema caulinar. De modo geral, a folha completa é formada por 3 partes. Vamos ver. O limbo, ou lâmina, que é a superfície fotossintetizante. O pecíolo, que une o limbo ao caule. E a bainha, a expansão da base do pecíolo. As principais funções da folha são realizar fotossíntese, que é a nutrição da planta, a respiração, transpiração, condução e distribuição da seiva. Já as flores são os órgãos reprodutores das plantas. São folhas modificadas. Vamos ver em nosso slide como é a morfologia de uma flor completa e qual a função de cada parte da flor. Uma flor hermafrodita é geralmente constituída por 4 conjuntos de folhas modificadas. Os verticilos florais. Os verticilos se inserem em uns ramos especializados, denominado receptáculo floral. Os 4 verticilos florais formam o cálice, constituído pelas sépalas. A corola, constituída pelas pétalas, e o androceu é constituído pelos estames, e o gineceu, constituídos pelos carpelos. Uma flor que apresenta os 4 verticilos florais, ou seja, cálice, corola, androceu e gineceu, é uma flor completa. Quando falta um ou mais desses componentes, a flor é denominada incompleta. As sépalas são geralmente verdes e lembram folhas. São as partes mais externas da flor e sua função é cobrir e proteger o botão floral antes dele se abrir. O conjunto de sépalas forma o cálice floral. As pétalas são estruturas geralmente coloridas e delicadas que se localizam internamente às sépalas. O conjunto de pétalas forma a corola. Os estames são folhas modificadas, onde se formam os gametas masculinos da flor. O conjunto de estames forma o androceu, que do grego angros, homem, masculino. Um estame geralmente apresenta uma parte alongada, o filete, e uma parte terminada dilatada, a antera. O interior da antera é geralmente dividido em 4 cavidades, dentro das quais se formam os grãos de pólen. No interior de cada grão de pólen, formam-se 2 gametas masculinos, denominados núcleo espermático. Quando a flor está madura, as anteras se abrem e libertam os grãos de pólen. Os carpelos são as folhas modificadas em que se formam os gametas femininos da flor. Um ou mais carpelos formam uma estrutura em forma de vaso, chamada pistilo. Este apresenta uma região basal dilatada, o ovário, do qual parte um tubo, o estilete, que termina em uma região dilatada chamada estigma.
O conjunto de pistilos de uma flor constitui o gineceu. As flores das gramíneas são geralmente incompletas. Nesse momento, vamos passar para outra parte de nossa aula e comentar sobre gramíneas e leguminosas. Vamos caracterizar cada uma delas e comentar sobre as suas principais diferenças. Em nossa apostila, vocês verão uma tabela com as principais diferenças morfológicas dessas duas famílias. Em nossa aula, iremos abordar apenas algumas dessas diferenças e algumas características mais práticas. As gramíneas e as leguminosas são plantas diferentes entre si. Porém, ambas correspondem à família de espécies que formam o grupo das forrageiras, que são a fonte de alimento de grande importância para o desenvolvimento e reprodução dos animais ruminantes, como bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. As leguminosas possuem forma e estrutura de plantas cujas sementes contam com 2 cotilédones, as primeiras folhas que surgem na fase da germinação. Por isso, são chamadas de dicotiledôneas. As gramíneas, por sua vez, são monocotiledôneas. As sementes têm um só cotilédone. Outra particularidade de cada espécie é que as folhas das leguminosas são compostas e as das gramíneas são lineares. Essas características, contudo, têm apenas importância para a classificação botânica. A grande diferença entre esses dois tipos de plantas, no entanto, está no mecanismo utilizado para atingir a evolução a partir da quantidade que se dispõe de carboidratos e proteínas. Enquanto as gramíneas fornecem energia muito mais na forma de carboidratos, as leguminosas, plantas que são representadas por vagens como feijão e soja, têm como grande benefício a maior oferta de proteínas. O alto teor de proteínas em leguminosas vem da sua capacidade de fixação de nitrogênio na atmosfera. E como que isso ocorre? Vamos ver. Isso ocorre por conta da presença de bactérias nas raízes dessas plantas, das leguminosas. Ao receberem a água e nutrientes das leguminosas por meio de nódulos, os micro-organismos colonizadores absorvem maiores teores de nitrogênio da atmosfera e liberam parte dele para a planta fabricar suas proteínas. Como são mais eficientes na absorção de água e menos sensíveis a altas temperaturas e radiação solar, as gramíneas respondem mais rapidamente à fotossíntese. Com desenvolvimento mais veloz, as gramíneas conseguem acumular mais massa, mais matéria seca, o que torna as plantas mais produtivas. Antes de decidir pelo plantio da forrageira adequada à propriedade, deve-se analisar alguns aspectos do sistema de produção utilizado, como pastejo contínuo ou rotacionado, e as condições de clima e solo do local. Também é importante levar em conta as características da planta durante o manejo. Na pastagem, para o uso de alimentação dos animais, o ideal seria disponibilizar uma gramínea e uma leguminosa compatível entre si. A combinação das duas espécies permite a criação, obter uma dieta equilibrada de energia das gramíneas e proteína das leguminosas. Além disso, quando uma entra em um período de menos força produtiva, a outra responde como fonte nutricional necessária. Mas a consociação de gramíneas com leguminosas ainda gera muita polêmica. Enquanto muitos pesquisadores garantem sua eficácia, outros questionam as vantagens de uma aplicação devido às características morfológicas muito diferentes, que levam à dificuldade de fazer o pastejo consociado. O que acontece é que nas águas, o gado vai comer as gramíneas,
que é mais palatável. Só que na seca, os animais vão comer as leguminosas, porque só vão ter elas, que elas são mais resistentes. Quando volta a chover, a gramínea, que acumulou força, cresce rapidamente, devido à sua alta eficiência na utilização de luz, e sufoca as leguminosas. Em geral, o que ocorre é o seguinte, que no Brasil, geralmente as pastagens são mal manejadas, e que a consociação exige um manejo mais refinado. Mas isso não significa que a tecnologia não seja inviável. Não existe fonte mais barata para a geração de proteína e para a fixação de nitrogênio no solo. Outra solução viável são os bancos de proteína. O que seriam esses bancos de proteína? É uma área de terra cultivada somente com leguminosa, de elevado potencial de produção e qualidade de forragem, que pode ser cortada e picada para o fornecimento de alimento verde no coxo, em especial na época seca, ou pode ser utilizada com pastejo controlado, no qual os animais têm acesso diário, podendo ser de forma contínua ou limitada por um período de tempo. Exemplo de bancos de proteínas, temos forrageiras que a gente pode fazer bancos de proteína. Temos o feijão guandu, que é altamente resistente à seca, muito utilizado para o pastejo direto. Geralmente leva 120 dias para a sua formação e deve ser cortado para dar o gado antes da floração. Temos também a leucena, que é importante para o banco de proteínas devido à sua capacidade de rebrota durante a época da seca e adaptação à aridez. E se desenvolve bem com a insolação direta. As forragens são a base da alimentação. Sabendo disso, precisamos produzir forrageiras de qualidade e em quantidade necessária para suprir a necessidade de nossos animais. A produtividade da forrageira está ligada aos fatores ambientais, como a água, a luz, temperatura, os nutrientes do solo e aos fatores morfofisiológicos da planta, sobrevivência de tecidos meristemáticos, teores de carboidrato de reserva, área foliar, gemas basais aptas a se desenvolver. Então, o desenvolvimento dessas forragens irá depender do manejo realizado pelo homem. O homem que irá manipular o complexo animal, solo, planta e clima, que permite maximizar o sistema de produção. E para isso, precisamos entender os mecanismos de fotossíntese e rotas de fixação do CO2 por plantas C3 e C4. Isso será muito importante para mais para frente a gente entender o manejo das forrageiras. Então vamos estudar. As plantas C3 recebem esse nome por conta do ácido 3-fosfoglicérico formado após a fixação das moléculas de CO2. Esses vegetais compreendem a maioria das espécies terrestres, ocorrendo principalmente em regiões tropicais úmidas. As taxas de fotossíntese das plantas C3 são elevadas a todo momento, tendo em vista que a planta atinge as taxas máximas de fotossíntese em intensidade de radiação solar relativamente baixa. É por isso que são consideradas espécies esbanjadoras de água. Ainda assim, esse grupo vegetal é altamente produtivo, contribuindo significativamente para o equilíbrio da biodiversidade terrestre. Já as plantas C4 possuem grande afinidade com o CO2. Elas recebem esse nome devido ao fato do ácido oxalacético possuir 4 moléculas de carbono, formado após o processo de fixação de carbono. Devido à alta afinidade com o CO2, as plantas C4 apresentam uma grande vantagem em relação às plantas C3. Elas podem sobreviver em ambientes áridos. Isso se dá porque as plantas C4 só atingem as taxas máximas de fotossíntese sob elevadas intensidades de radiação solar,
fazendo com que fixem mais CO2 por unidade de água perdida. Ou seja, elas são mais econômicas quanto ao uso da água. Elas perdem menos água que a C3 durante a fixação e a fotossíntese. As plantas C4 são também conhecidas como plantas de sol, por ocorrerem em áreas muitas vezes sem sombra alguma. Elas também ocorrem em áreas áridas, com menores quantidades de água disponível no solo. Então, galera, sabendo se a planta é C3 ou C4, você poderá escolher uma forragem e que se adeque mais à sua região, ao solo, clima e ao índice pluviométrico. O que pretendo ressaltar, já em nossa primeira aula, é a importância da preservação das folhas novas e do meristema apical, ou seja, da altura residual que podemos deixar no nosso pasto. Como já visto, as folhas novas são responsáveis pela maior taxa fotossintética e que o desenvolvimento da planta se dá pelo meristema apical. Então, sabendo preservar a altura correta de colheita ou pastejo da forragem, estaremos favorecendo o seu desenvolvimento. Em outras aulas, estudaremos mais sobre as alturas de pastejo de forragem para a realização do seu manejo adequado. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a nossa sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.